O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. A primeira coisa que eu tenho certeza é que com a elite que nós temos, o Brasil merece virar a Venezuela. Mas eu tenho pena de muita gente boa do povo e de parte da elite que não merece isso. Mas é uma elite míope, curto-prazista, disposta a sacrificar valores no altar de algum retorno e alguma migalha imediata, e que não entendeu que o Brasil já é basicamente uma ditadura, um estado de exceção, uma Venezuela, e que se nada for feito, que se a pressão não for colocada no Congresso, mas sim no Trump, Bolsonaro pede ajuda, diz para não fazer tarifa. Com essa elite, nós não corremos o menor risco de dar certo. E olha, eu digo isso com tristeza no coração, porque eu conheço vários. Eu conheço muito empresário. E empresário, via de regra, pensa assim. Ele tem o patrimônio dele no Brasil, está alocado nos negócios, e ele fala, não, cara, não, Rodrigo, não pode. Isso é muito ruim para o país, vai dar munição para o Lula. Munição para o Lula é argumento de Miriam Leitão, Pedro Cerise, Café com Ferre, Merval Pereira, Ricardo Amorim, João Amoedo, MBL. O que mais? Para com isso, gente. Esse pessoal acertou alguma coisa nos últimos 4 anos? Olha o motorista do Marighella, o tucano Aloysio Nunes. O que Trump está fazendo é coisa de gangster. Foi na mesma linha do Estadão, que é um jornal tucano. Quando você está na dúvida de que postura tomar, dá uma olhada no que o João Amoedo está dizendo. E aí faz o oposto. A família Bolsonaro, que passou a vida toda vivendo às custas do erário, sem nada a produzir, trabalha para destruir valor das empresas. Hã? Trabalha para salvar a democracia brasileira que o Amoedo ajudou a destruir fazendo L. Não há negociação possível quando o argumento técnico é um superávit. Esse não é o argumento. Logo no começo da carta do Trump, o primeiro argumento é Bolsonaro é alvo de caça às bruxas. Que parte que o Amoedo finge não entender como sonso que ele é, porque eu sei, conheço. Esse eu conheço. Ah, é culpa do Bolsonaro a tarifa. O Bolsonaro não é presidente há algum tempo, quase 3 anos. Mas por que então que a Argentina está negociando livre tarifa para 80% das exportações? O que acontece com um vizinho bem ao lado e com o Brasil? Por que o Trump tem um tratamento tão diferenciado? Por causa do Bolsonaro? Essa gente é ridícula. Parem imediatamente de defender tarifas contra a população. Não sejam burros e cegos. Café com Ferre. Café com Ferre precisa estudar um pouco mais de política, geopolítica, entender a diferença entre tarifa e sanção. Isso aqui é sanção econômica. O Brasil foi o pior afetado. Mianmar, Laos, Camboja, Tailândia, Bangladesh, ninguém chegou no patamar do Brasil. E o Trump explicou o motivo. Ele explicou. Mas, por algum motivo, a tucanada toda que escreveu Cartinha pela Democracia e fez o L, não quer aceitar, não quer entender. Porque dói constatar que o Brasil está virando, ou já virou, uma Venezuela. E que essa talvez seja a nossa única chance, ou última, de salvá-lo. Pressionando quem? O Trump? O Bolsonaro? Não, cara pálida. O STF, o Senado, os seus despachantes donos do poder. A Globo está casada com o sistema, vamos ver até quando. Fiesp, os banqueiros, o agro. O agro é do bem. Tem uma ala ruim. Então, ou os donos do poder se unem para pressionar Lula e Alexandre de Moraes, os culpados, ou vamos cruzar o braço
e vê o Brasil virar Cuba, Venezuela, Nicarágua, que está virando. O que eles acham? Que vai haver uma eleição limpa em 2026 e que o Tarcísio vai nos salvar e que o Brasil é isso mesmo? Ah, Rodrigo, o Brasil nunca vai ser o que você quer, bosta na água. E o Tarcísio é o melhor que tem. Esse é o argumento de quem entregou o Brasil e não está entendendo o que é o PT e o Lula. Sendo que eles nunca fizeram questão de esconder. O Lula está gostando. Ele tem preocupações, porque ainda existe o centrão fisiológico e a possibilidade de um impeachment. Mas o Lula e o Dirceu querem o pior para investir na crise. Mas o centrão, os tucanos, vão fazer o jogo do PT? Ou vão falar, a culpa é tua, PT? Chega, a culpa é tua, Xande. Acabou. Brincar de Venezuela tá caro demais. Essa tem que ser a reação. Trump deixou muito claro, logo no começo. Bolsonaro não é culpado de nada. Um líder forte, negociador, duro, honesto, ama seu país. Estarei observando muito de perto a caça às bruxas. Deixem Bolsonaro em paz. Que parte não entenderam? Agora, na saidinha, voltou a falar. Maybe at some point I'll talk to him. Right now I'm not. They're treating President Bolsonaro very unfairly. He's a good man. You know, I know him well. I negotiated with him. He was a very tough negotiator, and I can tell you he was a very honest man, and he loved the people of Brazil. He was a very tough guy to negotiate with. I shouldn't like him because he was very tough in negotiation, but he was also very honest. And I know the honest ones, and I know the crooked ones. Todo mundo sabe quem é o honesto e quem é o corrupto. Menos o tal do Renato Souza, acho que da Globo, que inverteu, disse que o Trump falou isso do Lula, que o Lula é honesto e duro como negociador. Essa é a nossa imprensa. Agora, aqui complicou a vida do Trump, né? Após taxação, cacique cobra coral, que o Eduardo Paes adora, no Rio, anunciou suspensão de assistência climática. Aí complicou. Vamos continuar nos isentões. Pedro Cerise, do mercado financeiro. Lula tem muita sorte. Trump vai dar vida extra ao molusco. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A eleição é em ano que vem. E não vai ser justa. O incumbente sempre sofre quando há uma crise econômica. Sem essa de que o Lula vai conseguir criar uma narrativa de que a culpa dos problemas econômicos é do Bolsonaro. Esquece. Se começar a sofrer, o empresariado vai olhar com raiva para o governo. Isso é elementar. Quem imaginaria que se aliar ao Irã, Venezuela, Rússia, tudo quanto há ditadura, mequetrefe, defender o Hamas, ficar xingando o Trump, perseguir adversários com juízes. Quem diria que a nossa diplomacia medíocre, falando porcaria o tempo todo, iria gerar essa situação? Acharam que o Joe Biden ia durar para sempre. Aliás, os Estados Unidos meteram as sanções no Brasil, mas o tema aqui prioritário é outro. A desgraça no Texas, talvez por causa do cobra coral. Piada horrível. O cover-up da cognição do Biden, que o Partido Republicano está entrevistando várias pessoas, funcionários, para mostrar que eles sabiam do declínio e esconderam do público quem governou o país por 4 anos, com a Autopen. E a questão do ICE, da Polícia Imigratória, que vem sofrendo ataques violentos, subiu 700%, por conta da retórica dos congressistas democratas, que comparam os policiais imigratórios a nazistas, sequestradores e por aí vai. Até o Ciro Nogueira, que não é o vice dos sonhos de ninguém, colocou a culpa no Lula, né?
O governo vai de mal a pior, o senhor vai tentar dizer que o fracasso é do presidente Trump? Não, Lula, o fracasso é do seu governo. Só que eles não conseguem manter esse discurso por 2 dias, né? Nem o Tarcísio. Lula comparou Trump ao nazismo. Moraes suspendeu o X. Janja xingou o Musk. Lula deixou a embaixada dos Estados Unidos vaga. O STF emitiu ordens secretas contra plataformas americanas. O Lula recebeu navio de guerra no Irã. O Alckmin foi à posse da turma terrorista. Lula elogiou Cristina Kirchner, condenada por corrupção. Trouxe pela FAB a primeira-dama corrupta do Peru. Comparou Israel ao nazismo. Mas, de alguma maneira, a elite tucana quer que o Bolsonaro faça alguma coisa para impedir uma das últimas cartadas que temos com a ajuda do homem mais poderoso do mundo em prol da libertação do Brasil. Volto a dizer, como elite dessas tucana, o Brasil merece virar a Venezuela. Mas eu sei que tem muita gente boa que pagaria o pato e não merece. China critica tarifaço de Trump. Estados Unidos não podem usar tarifas como ferramenta de coerção. Estados Unidos faz o que quiser. Agora, a China está defendendo seus interesses. O Brasil lulista vem virando uma província da China. É disso que se trata. O Ernesto Araújo resumiu bem. No governo Bolsonaro, quando ele era chanceler, toda a questão envolvendo a China, ele ia lá e repelia com firmeza, com pragmatismo. Lembrando que é o maior parceiro comercial. A imprensa ficava empolvorosa. Mas ele não se curvava perante a China e os seus interesses. Porque o Brasil é soberano. Agora, essa turma que rifou o Brasil para a China quer falar agora em soberania? Tem um grande culpado que não é nem o Lula. O Lula é o segundo. O grande culpado é Alexandre de Moraes. Está na carta do Trump. Ou o STF recua, e isso só vai acontecer se tiver uma pressão muito grande da classe empresarial, dos donos do poder, se eles entenderem que não vai ficar em 50%, vai para 100% a sanção, que o Brasil vai virar Venezuela, e não vai acabar aí, vem Magnitsky. Ou o STF recua, ou não vamos mais brincar de Venezuela, vamos virar. Coisa de mafiosos, escreve o Estadão, que o Brasil não se vergue diante de arreganhos de Trump. Olha o nível da mentalidade tucana. Bom, são os mesmos que nos trouxeram até aqui, escrevendo vários editoriais justificando o arbítrio, o abuso de poder do STF, a perseguição ao bolsonarismo denunciada pelo Trump. Joel Pinheiro, tenho muitas críticas ao Supremo, eu acho lindo quando começa assim, mas Trump é uma ameaça muito maior à democracia americana do que o nosso Supremo brasileiro. Trump é uma ameaça à democracia americana. Esses são nossos intelectuais, que se dizem liberais, que falam na Globo News e escrevem na Folha. Ou seja, a elite pensante do Brasil. Joel Pinheiro. Dá para ter esperança? A turma que diz que o tarifaço de Trump remete à atuação dos Estados Unidos no golpe de 64. Impediu o comunismo naquela década. Chico Graziano. Imagine se Trump, pé da vida pelas articulações anti-americanas de Lula no BRICS, decidisse retaliar o Brasil levando 50% das tarifas. Lula estaria frito. Teria que recuar e negociar com os Estados Unidos. Trump fez o jogo político de Lula e ferrou com o Brasil. Esse não entendeu nada, nunca.
Bom, Lula não anda tão macho assim. Descartou o pronunciamento na TV, está um pouco mais quieto. Marsiglia resumiu bem. Sem dúvida, a carta de Trump nos coloca em uma encruzilhada que apenas as próximas eleições nos fariam enfrentar. Só que não são eleições limpas, ninguém acredita nisso. Ou repensamos os passos do STF contra nossas liberdades e do governo a favor de ditadura, ou parabéns aos envolvidos. O Brasil vai se fechar de vez e vamos virar Cuba. Ou vai ou racha. O que não dá, e eu consegui convencer alguns empresários, conversando com eles, é para manter o status quo, achando que há normalidade. Eu ainda virei para algum deles e falei assim, vocês têm exemplo próximo. Eu estou há 2 anos e meio sem passaporte, sem rede social. Isso já é uma ditadura. Vocês me conhecem, sabem que eu sou honesto, que eu não fiz nada. O que mais vocês precisam de alerta para entender o que está acontecendo com o Brasil? Ludmila, chegou a vez do Brasil. Alexandre de Moraes, que custava muito caro, agora se tornou um preço impagável. Será abandonado, assim se espera. O Brasil deve ignorar a sanção de Trump a Moraes. Vida que segue. E uma saída honrosa para o pavão supremo se ele virar embaixador na Europa. Bom, aqueles que também sempre erram, de onde menos se espera não sai nada. Esse tarifaço do Trump caiu do céu pro Lula, escreveu o Dirceu do MBL. Como a gente prova que eles acertam tudo, vamos ver o Arthur. O Eduardo Bolsonaro, você acha que esses caras estão lutando de lá enquanto você luta daqui? Você acha que eles vão fazer com que o Trump faça alguma coisa contra o Alexandre de Moraes? Você realmente acha, cara? É muita ilusão. É muita ilusão você achar que isso vai acontecer. Isso não vai acontecer. Presta atenção, isso não vai acontecer. O Trump não vai arrumar uma briga com a Suprema Corte Brasileira por causa do Alexandre de Moraes, porque para o Trump não interessa. Para os Estados Unidos, a relação comercial bilateral que nós temos é muito superior a essa birrinha de governo. Grande analista. Entende tudo de guerra e mulher pobre. Essa é a turma. Aqui, mais um do MBL. O PT vai culpar o bolsonarismo pelo aumento das tarifas e está certo. Esse pessoal não resiste à tentação de parabenizar e concordar com o PT para demonizar o bolsonarismo. Eles não resistem. E o Moro? Mais morno que o Moro não existe. A imposição de tarifas pelos Estados Unidos é um grande erro, já que a balança comercial é equilibrada. Hora de atuar com diplomacia firme e serena. Quem tem aliado assim não precisa de inimigo, não precisa de adversário. Eles estão na mesma linha do Merval, da Miriam Leitão. Tiro contra o Brasil atingirá a direita, escreve Miriam Leitão. Abusos autoritários. Trump quer impor sua verdade ao mundo, escreve Merval Pereira pedindo reação enérgica. Eu não implico com a elite tucana. Eu constato que nós temos uma elite de M, culpada pela nossa situação, cúmplice do PT. O PT há anos, há décadas, mostra sua face. Aliás, meu livro Estrela Cadente completou 20 anos e eu disponibilizei por apenas $3 Estrela Cadente, as contradições atrapalhadas do PT, no Patreon. rodrigoconstantino.com. $3 você compra meu livro. Tá tudo lá. A ética, a bandeira ética rasgada, esgarçada, as amizades petistas, a diplomacia tosca, o autoritarismo no DNA, tá tudo lá. Ninguém pode fingir ignorância. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.